Meu nome é Eunice Prado. Essa apresentação é para concluir uma fase B da Faculdade Uninter no curso de Teologia Interconfessional. A proposta deste portfólio é identificar um ambiente religioso, igreja, templo, museu, que tenha sofrido influência dos povos que formaram sua cidade. Eu escolhi na cidade de São Paulo um templo evangélico, o Templo da Glória de Deus, da IPDA, com o tema central o crescimento pentecostal no Brasil e sua influência na sociedade de São Paulo. Sobre a reforma protestante, nós encontramos no século XVI, onde ocorreu essa reforma protestante, quando diversas comunidades se levantaram em protesto contra certos aspectos da doutrina e também da prática da Igreja Católica. Vemos também no século XIX que ocorreu o movimento pentecostal e também teve uma grande expansão nacional e mundial com o célebre avivamento da Rua Azusa, em Los Angeles. Um dos muitos países alcançados foi o Brasil, onde o pentecostalismo representa na atualidade a grande maioria dos evangélicos. Definição de pentecostalismo: é um movimento de renovação de dentro do cristianismo que dá ênfase especial numa experiência direta e pessoal de Deus através do batismo do Espírito Santo. Nos primeiros anos do movimento pentecostal norte-americano, trouxe para o país duas igrejas, a Congregação Cristã do Brasil em 1910 e as Assembleias de Deus em 1911. Essas igrejas dominaram amplamente o campo pentecostal durante 40 anos. Quando chegaram os primeiros pentecostais, todas as denominações históricas já haviam se implantado no país: anglicanos, luteranos, congregacionais, presbiterianos, metodistas, batistas e episcopais. Década de 50 e início dos anos 60, quando houve uma fragmentação do campo pentecostal e surgiram, entre muitos outros, três grandes grupos ainda ligados ao pentecostalismo clássico: Igreja do Evangelho Quadrangular, em 1955, Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, em 1955, e Igreja Pentecostal Deus Amor, em 1962, todas voltadas de modo especial para a cura divina. Coincidiu com o aumento do processo de urbanização do país e o crescimento acelerado das grandes cidades. Final dos anos 70 e década de 80. Outro período histórico do pentecostalismo brasileiro começou no final dos anos 70 e ganhou força na década de 80, com o surgimento das igrejas denominadas neopentecostais, com sua forte ênfase na teologia da prosperidade. Encontramos a Igreja Universal do Reino de Deus, de 1977, mas também existem outros grupos significativos, como a Igreja Internacional da Graça de Deus, 1980, Igreja Renascer em Cristo, Comunidade Sara Nossa Terra, Igreja Paz e Vida, Comunidades Evangélicas e muitas outras, assim como a ênfase das primeiras igrejas foram o batismo com o Espírito Santo e, consequentemente, falar em línguas, e algumas outras foram a cura, e outras mais recentes foram o exorcismo e a mensagem da prosperidade. Grupos pentecostais e neopentecostais. Surgiram também outros grupos pentecostais e neopentecostais brasileiros, resultando da chamada renovação. Produziu divisões em quase todas as denominações mais antigas, como o surgimento de grupos como a Igreja Batista Nacional, a Igreja Metodista Wesleyana e a Igreja Presbiteriana Renovada. Essa adoção de crenças e práticas carismáticas, principalmente na área do culto, continua afetando um maior ou menor grau as denominações tradicionais de hoje. Estatísticas recentes. Dizem que 70% dos protestantes do Brasil pertencem a denominações ligadas ao pentecostalismo e o número de seus adeptos continua crescendo. Calcula-se que os membros de todas as denominações pentecostais do mundo chegam a 250 milhões, com maior incidência no terceiro mundo. Esse extraordinário crescimento é complexo e vários são os fatores que podem explicá-los, e que podem ser de ordem sociológica, psicológica ou pastoral. E a maior parte dos adeptos se mostram preocupados com o bem-estar das pessoas mais carentes e necessitadas, tanto no âmbito material como espiritual. Aqui vemos uma vista aérea da Igreja Pentecostal Deus de Amor, o famoso Templo da Glória de Deus, onde foi baseado o meu portfólio.
A Igreja Pentecostal Deus de Amor é uma denominação pentecostal brasileira com uma ideologia de fundamentalismo cristão. Com sede mundial na cidade de São Paulo, foi fundada em 1962 pelo missionário Davi Miranda e hoje presidida por sua esposa Ereni de Oliveira Miranda. Eles contam hoje com mais de 22 mil igrejas espalhadas pelo Brasil e outras milhares em mais de 136 países. Sua sede mundial, denominada de Templo da Glória de Deus, é considerada um dos maiores templos evangélicos. O auge do crescimento da IPDA ocorreu nas décadas de 70, 80 e 90, primordialmente programações de rádio com pregações e gravações de muitos milagres, impulsionando por um forte avivamento evangélico pentecostal, do que a IPDA foi precursora para o crescimento espantoso dos evangélicos no Brasil. Denominação com grande ênfase na doutrina da justificação pela fé e na doutrina da santificação do espírito, alma e corpo, preservando bons costumes, sendo manifestados sinais e prodígios através de curas divinas, revelações e libertações, onde paralíticos deixavam suas muletas e cadeiras de rodas, caroços cancerosos eram expelidos, homens sem língua falava e até defuntos eram ressuscitados pela oração do missionário Davi Miranda, juntamente com igrejas e concentrações e cultos. Enfim, uma verdadeira explosão de milagres, e a fé das pessoas contribui encontrando um sentido na vida, o que as ajuda a viver melhor, com mais esperança e com uma atitude. E, por fim, segue referências bibliográficas utilizadas neste portfólio.